Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Diário Devocional. Hoje vamos falar sobre um tema profundo, sincero e que atinge a muitos cristãos, que é o tema Não consigo deixar o pecado. Você já se sentiu assim? Já chorou, já pediu perdão, mas mesmo assim caiu de novo? Bom, hoje vamos entender por que isso acontece, o que a Bíblia diz sobre isso e como podemos vencer esse ciclo com a ajuda do Espírito Santo. Fique comigo até o final. O pecado muitas vezes quer nos prender e muitos estão atrapados, seguem atrapados no pecado porque parece um ciclo que não tem fim, não conseguem sair desse ciclo pecaminoso. Muitas das vezes achamos que o pecado é apenas um erro, uma escolha errada, mas a Bíblia nos mostra que o pecado se torna uma prisão, uma cadeia espiritual. Abra sua Bíblia, se você a tem, ou se não, preste bastante atenção. Em Romanos 7,19 diz assim: Pois o que faço não é o bem, esse continuo fazendo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo algo que muitos de nós sentimos, que é: quero fazer o bem, mas não consigo. Me vejo fazendo o que odeio. Isso acontece porque o pecado não é apenas um comportamento, é uma força espiritual, uma inclinação da carne que quer nos dominar. Em João 8,34 diz assim: Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, nós temos vários exemplos bíblicos que nos mostram aqueles que caíram e aqueles que, através da queda, conseguiram se levantar e vencer. Um exemplo ruim, podemos dizer nesse momento, é Judas Iscariotes, que ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu a palavra, mas não lutou contra a cobiça e a mentira. Ele acabou fazendo o que era o mais temível, porque a pessoa se lançar no inferno por si próprio é o pior erro que possa existir. Só que ele foi movido por um ressentimento de culpa tão grande que também não era um arrependimento, era um remorso, é algo passageiro. E o fez tomar essa decisão de tirar sua própria vida. E quem tira a própria vida, sabemos que é como que se assassinasse a si mesmo. Então, levou a própria alma para o inferno. Não houve realmente um arrependimento. Então, ele deixou o pecado crescer em seu coração até que traiu o Senhor Jesus por 30 moedas. Em vez de buscar o perdão, ele se desesperou e tirou a própria vida. Em Mateus 27,3 diz assim também: Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e foi enforcar-se. Bom, então aqui deixo para vocês esse mau exemplo de quem se deixou ser levado pelo pecado. Vamos aqui então agora a um exemplo bom, um exemplo que nos ensina, que é o exemplo de Pedro. Pedro também pecou, negou Jesus 3 vezes, mas ao contrário de Judas, ele chorou amargamente, diz a Bíblia, e se arrependeu de verdade e foi restaurado. Depois disso, se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Em Lucas 22,62 diz assim: E saindo dali, chorou amargamente, ou seja, realmente mostra que houve dentro dele um arrependimento da alma. Em João 21,17 também diz assim:
Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não desistiu de Pedro, porque Jesus sabia que é a intenção de cada um. Deus sabe aqueles que vão se arrepender e aqueles que não. Aqueles que têm a inclinação para a carne, aqueles que nunca vão chegar realmente ao arrependimento. Por isso que muitas das vezes vemos tantas pessoas que elas já tiveram tantas oportunidades, tantos acidentes, tantas coisas que lhe aconteceu de quase morte e elas não morreram, porque Deus as livrou, porque sabia que um dia elas poderiam ter um arrependimento e se voltar para Deus. Eu tenho vários exemplos sobre isso na minha própria família. Então, Deus muitas das vezes livra aqueles escolhidos que Ele sabe que um dia vão se arrepender. E dependendo de nossas atitudes aqui neste mundo, vamos prestar conta com Deus. Muitos pensam que fazem maldade, que fazem coisas cruéis, que mentem, que roubam, que matam, que fingem, são pessoas falsas, pessoas mentirosas, e pensam que nada vai acontecer, que as suas atitudes não haverá nenhuma consequência. Mas mal sabem elas que tudo está sendo registrado, seja tanto as suas boas obras como as más. Mas Deus e o mal, eles estão vendo e observando as atitudes dessas pessoas, para que no dia do julgamento ela não tenha desculpa, porque tudo está sendo registrado. Então, o que realmente é necessário para vencer o pecado de verdade? Primeiro passo, reconheça o pecado com sinceridade. Deus não quer máscaras, Ele quer um coração quebrantado. Diz em Salmo 51:17 assim: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Confesse e abandone. Não adianta só pedir perdão, é preciso cortar o mal pela raiz. Então em Provérbios também diz assim, Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Busque força no Espírito Santo. Você não vence o pecado sozinho, é uma guerra espiritual. Você precisa de armas espirituais. Toda conquista é necessária uma luta. Para tudo que venhamos a conquistar, seja em qualquer área da nossa vida, nunca vamos a conseguir pelo simples fato de querer conseguir, mas por uma atitude, uma decisão, um comportamento. Então, para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Para que venhamos ter um encontro com Deus de verdade, temos que ter um coração limpo, puro e quebrantado diante dele. Tire o seu orgulho. Em Gálatas 5,16 diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Seja radical nesse sentido. Busque uma igreja. Busque mudar sua rotina e ambientes. Deixe de estar em lugares que você sabe que não vai te levar para um bom caminho. Então, hoje Deus está falando para você que você não é escravo do pecado. Você é filho de Deus. Em Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em 1 Coríntios 10:13 diz assim: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Você pode estar lutando há anos, mas a libertação começa hoje, com fé, decisão e perseverança. Então, neste momento, feche os seus olhos e medite nessas palavras de oração que vamos a realizar neste momento. Senhor, meu Deus, reconheço minhas falhas e pecados, mas hoje eu escolho te buscar com sinceridade. Me dê forças para resistir ao mal, renova meu coração e enche-me com o teu Espírito. Eu
não sou mais escravo do pecado. Sou livre em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, Deus está falando com você. Você não está sozinho nessa luta. O Senhor Jesus quer te libertar, restaurar sua vida e te usar grandiosamente. Então, escreva nos comentários: eu escolho ser livre. Declare isso com fé todos os dias em sua vida. Se esta palavra falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa vencer o pecado. Nossa intenção é alcançar muitas pessoas que também precisam ter um encontro com Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.